A igreja mesmo assentada, eu os convido para que abram rapidamente a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Meus irmãos, esse é o momento também que Deus fala aos nossos corações e fala de uma maneira mais explícita. É o momento da exposição da palavra do Senhor. Filipenses capítulo 1, eu irei ler apenas dos versículos 19 até o versículo 21. Diz assim a santa palavra do nosso Deus. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, meus irmãos. Eu não sei quantos de vocês aqui já andaram de avião, talvez alguns irmãos, eu conheço alguns irmãos aqui que já andaram de avião, não sei todos. Se você nunca andou de avião, imagine, faz de conta pode. Imagine você andando de avião e de repente a aeronave encontra na sua frente uma densa nuvem de neblina, bem espessa. E aí, então o piloto não consegue visualizar nada o que há adiante. Mas você sabe, quem já andou de avião, o avião tem os seus comandos de máquina, o piloto automático, então o piloto humano passa a confiar nos aparelhos que mostram o caminho a seguir com segurança. E ele vai, e ele passa naquele momento nebuloso. Meus irmãos, assim somos nós muitas vezes, mesmo sem enxergar o que vem pela frente, podemos confiar na orientação e no comando ou no cuidado de Deus, que é um Deus fiel e um Deus amoroso. E essa confiança, preste atenção nesse detalhe, meus irmãos, de confiança na fidelidade de Deus, nos dá coragem para viver o presente tempo sem medo do que ainda está por vir. Por que é que eu digo isso? Porque eu quero falar rapidamente com vocês, baseado no texto que nós lemos, como viver neste mundo sem ter medo do futuro. Eu sei que você vai dizer, pastor, mas o futuro é incerto, o futuro, como diz o poeta humano, o futuro pertence a Deus. Mas existe em nós um medo, até um medo saudável, do futuro, do que é que vai acontecer. O medo, meu Deus, e se eu ficar doente? E se essa doença for fatal, o que vai ser da minha família? Um medo, isso é natural. Então eu quero falar rapidamente com você sobre como viver, quem sabe Deus te trouxe aqui, para acalmar o teu coração, para trazer tranquilidade ao teu coração. Talvez você seja essa pessoa que nem dorme direito, vive preocupada. Preocupação é você se ocupar com aquilo que está lá na frente, que você nem sabe se vai acontecer, mas você se ocupa antes. Então nós iremos aprender que o sucesso dessa vida é olhar para a vida com os olhos de Deus. Meus irmãos, no sermão passado que aqui estivemos, se você não participou, tem um canal da igreja aí que transmitiu o culto e você pode acompanhar lá depois. No sermão passado nós aprendemos que nós devemos olhar para o passado sem ter a amargura no coração, saber viver debaixo de críticas e não guardar mágoa no coração. Vocês devem lembrar que o apóstolo Paulo, lá no versículo 12,
Filipenses 1:12, ele disse assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esta carta que nós estamos fazendo a exposição aqui é a carta escrita pelo apóstolo Paulo, e é a carta da prisão. Ele está preso, meus irmãos, por causa do Evangelho. Mas Paulo dá uma olhada para trás e ele não tem ressentimento, apesar da injustiça que ele sofreu. Ele está preso injustamente, mas ele chega à conclusão, olhando para o passado, que aquilo que ele sofreu, a perseguição, os açoites, as prisões, as acusações levianas, as privações, os naufrágios, a fome e o frio, ele chega à conclusão, analisando que todas essas coisas, disse ele, contribuíram para o progresso do Evangelho. E, se vocês lembram, do versículo 13 até o versículo 18, nós aprendemos também que nós devemos olhar para o presente momento e ficar satisfeito com o que Deus está fazendo. Vocês devem lembrar que o Evangelho estava num avanço tamanho que os próprios críticos do apóstolo Paulo foram incentivados a pregar mais o Evangelho, e o Santo Evangelho. Versículo 13, Paulo disse assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Se você continuar, deixa eu continuar lendo lá o versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulado no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Vou ler até o 18. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, os que fazem por inveja, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Olha o que Paulo diz no versículo 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Ele está falando do tempo presente. Sim, sempre me regozijarei. E agora, meus irmãos, eu quero ver com vocês o que nós podemos aprender olhando para frente. Nós olhamos para trás, viver sem amargura no coração, olhando o presente, vendo o que Deus está fazendo e ficar satisfeito, ainda que Deus usa os críticos quando eles pregam com verdade. Isso deve alegrar o nosso coração, como o apóstolo Paulo. E agora nós vamos aprender que nós devemos ter uma visão confiante quanto ao futuro, olhando com o olhar de Deus. Então, olha o versículo 19, rapidinho aí, meus irmãos. O verso 19. Aqui é a certeza do apóstolo Paulo. Ele diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ele tem uma esperança e ele está convicto disso. Paulo aqui, meus irmãos, demonstra confiança naquela liberdade que ele terá, porque ele está preso. Ele tem uma confiança de que Deus vai usar as orações da igreja para trazer libertação, porque Paulo sabe que Deus já fez isso com outros apóstolos. Você deve lembrar de Pedro, quando esteve preso, os irmãos estavam orando, Deus enviou um anjo lá para abrir as prisões e Pedro foi solto. Paulo tem essa confiança, e ele sabe a importância da oração da igreja. Meus irmãos, a oração do justo, muito pode, ela tem o seu valor, a sua eficácia. Por isso, igreja, ore, porque a oração, não é que a oração move o coração de Deus, porque não move, a oração move o nosso coração. Deus espera que oremos, meus irmãos, é dever nosso, é um meio de graça que Ele estabeleceu. Então, pela oração da igreja, Paulo tem esperança, mas tem uma outra coisa, ele diz aí, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Vocês perceberam aqui, meus irmãos, que a ação soberana de Deus não anula a nossa responsabilidade? Vocês viram aqui ação humana e ação divina.
Meus irmãos, Deus usa a oração mesmo. Alguém fez a crítica dizendo: pastor, por que orar se Deus já sabe? Se Deus já sabe, eu vou orar por quê? Porque Ele manda que oremos, meus irmãos. É dever nosso, é nossa responsabilidade. Dever não, é Ele que tem a ação soberana de agir como quer, mas é nossa responsabilidade orar, porque eu não sei do futuro. Futuro, diz o filósofo lá, está nas mãos de Deus, porque eu não conheço lá na frente, eu não sei o que vai acontecer comigo lá, eu oro. E Paulo tem essa expectativa, ele quer ser solto, e a confiança dele vai ser a oração de vocês, meus irmãos. Ore por mim, porque eu tenho também visão do Espírito de Jesus Cristo, e isso vai trazer bênção para a minha vida. Versículo 20. Então, primeiro ele tem uma certeza, e aí vem a expectativa do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz aí: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ué, Paulo, meus irmãos, Paulo está dizendo: a minha vida é engrandecer o meu Salvador. Cristo será engrandecido no meu corpo. O meu corpo é para o Senhor. Quando ele escreveu a sua carta aos Coríntios, primeira carta dele aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, preste atenção nesse detalhe do que ele disse lá. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E o versículo 20 diz: porque fostes comprados por preço. E o preço aqui, meus irmãos, é um alto preço, é um preço de sangue, o preço do único Filho de Deus. Por isso Paulo diz: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meus irmãos, vocês entenderam aqui? Eu li uma vez que alguém disse assim: o corpo do cristão é um telescópio e um microscópio ao mesmo tempo. Enquanto o telescópio aproxima o que está distante, o microscópio amplia o que é pequeno. Nós sabemos, meus irmãos, que o mundo banaliza quem é o Senhor Jesus, dá as costas para o Senhor Jesus, apequena a obra da redenção, não tem uma visão clara de quem é Jesus. Mas para nós, os cristãos, somos diferentes, meus irmãos. Então, o corpo do cristão é uma lente que torna o Cristo pequeno dos pagãos extremamente grande. Você mostra, Cristo vai sendo engrandecido. E o corpo do cristão mostra que o Cristo distante lá do mundo é extremamente próximo. Que coisa maravilhosa quando eu li isso pela primeira vez. Então Paulo deseja glorificar a Cristo, seu Salvador, pela sua vida, mas só não pela vida. E aí volta lá para Filipenses 1:20. Paulo diz assim, Filipenses 1:20: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aqui assusta, meus irmãos. Me parece que o que a palavra de Deus quer nos ensinar é o seguinte: não basta viver bem, é preciso morrer bem. Não sei se você entende o que é isso. O que é isso, pastor? Morrer bem? Será que alguém morre bem? Dwight Lima Moody, um evangelista do século XIX, tem uma frase dita, atribuída a ele, que na hora da sua morte, ou da sua partida, ele disse o seguinte, Dwight Lima Moody: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória. Para o cristão é desse jeito mesmo. A morte é assim.
Dr. Martin Lloyd Jones, também uma frase atribuída a ele, na hora da morte, ele disse assim: não orem mais por minha cura, não me detenha da glória de Deus. Estava chegando a glória. Para quem gosta de estudar teologia aí, deve ter ficado triste com a morte de John MacArthur Jr., que faleceu agora há pouco tempo. Um teólogo considerável, um homem que influenciou muito a teologia reformada. E, uma certa feita, pregando, ele disse o seguinte: que tudo que a morte pode fazer com o cristão é entregá-lo a Cristo. Então, Paulo está dizendo que Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, se eu estiver vivo, ou quer eu morra pela morte. Por isso que no versículo 21, para a gente encerrar aqui, Paulo diz assim, Filipenses 1, 21, porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. É óbvio, meus irmãos. Aqui vem a explicação. Primeiro ele tem uma convicção, tem uma expectativa, e agora ele explica o porquê que ele tem essa expectativa. Ele sabe que ele vai engrandecer Cristo, ou Cristo vai ser glorificado na vida dele, porque a vida dele não é dele, a vida para ele é Cristo. Meus irmãos, para aqueles que não creem em Deus, e aí talvez essa palavra seja para os ateus, e no Brasil o ateísmo está crescendo, devagarzinho, mas está crescendo. Tem podcasts aí que se vale disso para apresentar a sua fé, como é que eu vou dizer? A sua não fé em Deus. Eu nem sei por que eles ficam discutindo se Deus existe, se não existe. Se eles são ateus, por que ele vai discutir se Deus existe ou não? Vocês não acreditam. Mas, meus irmãos, para aqueles que não creem em Deus, a vida sobre a terra é tudo que existe, é só isso, e acabou. Tem muita gente assim, tem os ateus confessos e tem os ateus práticos. Como é que o ateísmo aberto, alguém disse daí, é alguém que vive nesse mundo dizendo que até crê em Deus, mas as atitudes deles dizem o contrário. Então, para nós, os crentes em Deus, Cristo é a única razão da nossa vida. Mais nada nesse mundo satisfaz o nosso coração. Tudo mais que Cristo nos dá, meus irmãos, é apenas, tem uma palavra técnica que nós dizemos para isso, ele vai nos dando apetrechos. Tudo que nós temos nesse mundo, saúde, família, dinheiro, propriedade, isso tudo é bênção vindo da parte de Deus, mas nada disso satisfaz o nosso coração, porque um dia a saúde vai acabar, um dia nós não teremos mais a nossa família, a nossa propriedade o ladrão pode roubar, ou o governo confiscar, mas agora Cristo ninguém tira do nosso coração, esse é o nosso tesouro. Por isso que Paulo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz assim, Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Por isso é que ele diz que a morte é lucro. Será que Paulo estava fora de si mesmo? Porque estava preso, estava num devaneio? Por que a morte é lucro para o cristão? Meus irmãos, a morte é lucro porque é o descanso das nossas fadigas. Eu não estou aqui incentivando ninguém a morrer, essa mensagem não é para você desistir da sua vida. Eu incentivo a você a viver, mas a viver Cristo na vida de vocês. Mas se a morte vier, meus irmãos, porque é uma realidade e ela vem para todos distintamente, seja idoso, seja jovem, seja criança, seja homem ou mulher, seja rico ou pobre, seja bonito ou bonito, ela vem. Mas a morte é lucro, porque é o descanso das fadigas. Apocalipse 14, 13, João, tendo aquelas revelações, ele disse o seguinte, Apocalipse 14, 13, ele diz, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve,
Bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Meus irmãos, a morte é lucro, porque seremos aperfeiçoados para entrar na glória. Essa é a nossa esperança. O que dá sentido à nossa vida, meus irmãos, por incrível que pareça, não se assuste com o que eu vou falar, o que dá sentido à vida é a morte. É a morte, meus irmãos, que é a grande conselheira. É ela que nos ensina a urgência da ternura. É pensando que iremos morrer, que isso faz que tenhamos pressa nos afetos. O valor do instante é você não desperdiçar tempo. É o filho dizer que ama mais a mãe, é a mãe abraçar mais o filho. Porque vai chegar uma hora que isso vai cessar e aí acabou. Porque eu nunca vi um morto, na hora do velório, sentir as palavras que são proferidas para ele. As lágrimas, o cheiro das flores, quem sente isso são os vivos. Então a morte dá sentido à nossa vida, nesse sentido, de que você tem que ter pressa. Eu quero concluir, meus irmãos, essa palavra. E a conclusão é esta. Em que está a esperança do seu futuro? Qual é a sua aplicação? Onde está a sua segurança? Eu não sou contra você ter bens, propriedades. Se Deus te der capacidade, invista pesado. Mas saiba que isso não é uma esperança eterna para você. Invista no teu futuro, naquilo que conta para a eternidade. Segundo, a exemplo do apóstolo Paulo, nós podemos viver aqui nesse mundo para engrandecer o nosso Salvador, Cristo. Você tem engrandecido Cristo no teu corpo? Quando você se veste para engrandecer Cristo? Ou para você auto mesmo se engrandecer? O teu corpo você oferece a Cristo? Ou você oferece para outras coisas? Nessa época aí de mídia social que todo mundo gosta de aparecer. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Não se exponha ao mundo oferecendo o seu corpo para outras coisas. E por último, não tenha medo da morte. Cristo já venceu a morte. E nele, nós somos mais do que vencedores. Eu encerro com as palavras do apóstolo Paulo, escrita na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 58, que diz assim. 1 Coríntios 15, 55. Palavras do apóstolo Paulo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Senhor Deus, nós te engrandecemos mesmo, porque Tu és o Deus da nossa vida. Seja engrandecido através das nossas atitudes, das nossas palavras, que as nossas palavras engrandeçam o Senhor. Usa-nos, Senhor, para que o Senhor cada vez mais seja conhecido nesta sociedade, que sejamos testemunhas vivas do Senhor. Agradecemos ao Senhor esse tempo precioso aqui neste local. Ó Deus, aqui nós adoramos ao Senhor com o nosso corpo, templo do Teu Espírito. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti a cada instante. Ajuda, Senhor, a temer a Ti, não temer a morte, porque a morte já foi vencida, Senhor. Se porventura alguém aqui nesta noite, Senhor, que sente esse terror, porque muitas vezes isso aterroriza mesmo, Senhor, o coração, o Senhor é o único que pode te acalmar, trazer paz no coração aflito. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, que ajude os Teus filhos nessas lutas, nessas dificuldades. Se porventura algum coração ansioso, preocupado, ó Deus, o Senhor é o santo remédio para acalmar esse coração, dar boas noites de sono, sono de descanso mesmo, Senhor.
Dá-nos, Senhor, esta bênção para continuarmos a engrandecer o Teu santo nome. E mais uma vez, Senhor, nós agradecemos aqui a cada irmãos que estão aqui para adorar o Teu santo nome, especialmente as nossas crianças. Continue a abençoá-las, que essas crianças sintam mesmo, Senhor, este clima do Teu povo que Te adora aqui neste local, e essas crianças cresçam no caminho do Senhor. Se nós oramos no nome bendito do Senhor Jesus.